Já pensou em se hospedar em um hotel no meio da floresta amazônica? Conhecer um lugar rico em cultura e com uma gastronomia única? A capital do Amazonas vai muito além de ser apenas a porta de entrada para a maior floresta tropical do mundo. Visitar Manaus é uma experiência de viagem inesquecível e obrigatória para qualquer brasileiro. E no vídeo de hoje eu vou te provar isso. E aí, partiu Manaus? Como chegar em Manaus? Manaus tem voos diretos de várias cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belém, Santarém, Fortaleza, Campinas, entre outras. O aeroporto de Manaus fica a aproximadamente 14 km do centro da cidade. Uma corrida de carro de aplicativo do aeroporto de Manaus até o bairro de Ponta Negra, por exemplo, custa entre R$ 25 e R$ 31 reais. Vale lembrar também que os rios são estradas naturais da Amazônia. Logo, muita gente tem a possibilidade de chegar até Manaus por meio deles. Melhor época para ir para Manaus. Em resumo, existem duas estações na região, uma seca que vai de setembro a fevereiro, onde o nível das águas diminui, formando várias praias e rios, e outra chuvosa que vai de março a agosto, que acabam formando vários igapós e igarapés. Se você quiser pegar menos chuva, vá entre junho e novembro. O calor por lá é predominante, e é comum a temperatura mínima estar sempre acima dos 22 graus Celsius. Já a máxima nunca fica abaixo dos 30 graus Celsius. É por isso que lá as chuvas são sempre muito bem-vindas para dar aquele refresco na viagem. Para quem pensa em fazer um cruzeiro amazônico, a dica é programar a viagem para o período entre junho e agosto, quando há pouca chuva e o nível das águas dos rios está muito alto. Para curtir praias de rio, uma boa época é ir a partir de setembro. Em meados de março, as águas do degelo dos Andes peruanos finalmente começam a alcançar a Amazônia e o nível dos rios começa a subir. E junto com as chuvas, acabam inundando boa parte da floresta. Quanto tempo ficar em Manaus? Para conhecer as principais atrações de Manaus, o ideal é passar pelo menos de 3 a 4 dias na cidade. Uma boa dica é combinar Manaus com um hotel de selva ou até mesmo um cruzeiro fluvial. Assim, em 2 dias você certamente conhecerá grande parte das atrações. Onde ficar em Manaus? A cidade conta com uma ótima infraestrutura hoteleira, com vários hotéis, pousadas, flats e hostels, na região central e nos bairros de Ponta Negra e Adrianópolis. A vantagem de ficar na região central é que você estará mais próximo dos pontos turísticos da cidade. Já se você busca ficar hospedado em bairros com restaurantes mais sofisticados, a dica é optar por Ponta Negra ou Adrianópolis. O que levar para Manaus? É bom levar capa de chuva, pois é bem comum chover na região. Apesar do clima ser ameno, alguns dias pode esquentar. Logo, é bom levar roupas leves, protetor solar, óculos de sol e, claro, repelente. O que fazer em Manaus? Eu não poderia deixar de começar sem falar desse cartão postal de Manaus. O Teatro Amazonas é uma casa de ópera e cultura da capital amazonense. O teatro oferece visitas guiadas por seu interior deslumbrante, que data do século XIX. Vale lembrar que a programação do Teatro Amazonas é sempre cheia de atrações. Então, além de conhecer a estrutura do edifício e sua história, seria interessante completar a experiência assistindo a algum espetáculo. Galeria Amazônica. Ao sair do Teatro Amazonas e atravessar a rua, você vai encontrar a charmosa lojinha chamada Galeria Amazônica. Ela oferece produtos feitos por tribos indígenas da região, com preços justos e com certificado de procedência. Museu Casa Eduardo Ribeiro. Eduardo Ribeiro foi um próspero comerciante da era do ouro da borracha em Manaus. Ele chegou inclusive a ser prefeito e modernizou a cidade com o projeto de fazê-la a Paris dos Trópicos. Catedral de Manaus. A igreja foi construída no século XIX e é mais uma obra do ciclo da borracha amazonense. O Palácio Rio Negro foi construído por um barão da borracha como sua residência até que o preço da borracha começou a cair e ele foi obrigado a vender a mansão para o estado do Amazonas. Depois da venda, o palácio foi sede do governo do Amazonas até 1995.
As visitas ao palácio são gratuitas e oferecem em horários determinados visitas guiadas com monitores que vão contar toda a história do local e levar você em uma viagem pelo ciclo da borracha. Mercado Adolfo Lisboa. Ainda no centro histórico de Manaus, você encontrará o Mercado Adolfo Lisboa. Lá você vai encontrar comidas e ingredientes típicos, souvenirs, artesanato, comidas típicas prontas para você levar para casa. Também é possível agendar passeios de barco pelas águas do Rio Negro no próprio mercado. Encontro das águas dos rios Negro e Solimões. Outro importante cartão postal da cidade de Manaus é o Encontro das águas do Rio Negro e Solimões. O encontro é um fenômeno natural que atrai vários turistas em um passeio de barco imperdível. O fenômeno ocorre em virtude da diferença entre a temperatura, a densidade e a velocidade da correnteza das águas dos dois rios. As águas escuras são as do Rio Negro, enquanto as barrentas são as do Rio Solimões. Elas de fato não se misturam e correm lado a lado por um percurso de 6 km. Se for possível colocar a mão de ambos os lados, você vai conseguir sentir a água quentinha do lado do Rio Negro e a água gelada da parte dos Solimões. Passeio dos Botos Cor-de-Rosa. Outro passeio muito procurado é o passeio de visitação aos botos. Os visitantes podem entrar na água e interagir com esses animais mitológicos da Amazônia. Parque Janauari. Essa é uma reserva ecológica que oferece passeios completamente diferentes a depender da época do ano. Se você estiver indo em uma época de cheia, irá passear por áreas com centenas de vitórias régias gigantes. Já se for numa época mais de seca, irá fazer várias caminhadas e trilhas. Praias de rio. Em Manaus, as praias são de rio, e as mais famosas são as praias de Ponta Negra, Tupé, Dourada e Lua. Você vai se impressionar ao ver como as praias de rio lembram bastante as praias de mar, sendo que sem ondas. A praia de Ponta Negra tem a orla mais movimentada, tanto pelos manauaras quanto pelos turistas. Com vários quiosques e restaurantes próximos, as pessoas ficam até de noite nessa praia. Uma boa dica é ir à tarde, apreciar o pôr do sol no rio e já curtir a noite por lá. Perto da praia do Tupé, onde há algumas aldeias indígenas que preservam os modos de vida de seus antepassados, você poderá assistir a apresentações de danças e rituais típicos, transitar por parte da aldeia e comprar artesanatos que ajudam na subsistência dos indígenas. Musa, Museu da Amazônia. O Musa fica dentro da Reserva Florestal Adolfo Duque, um santuário dentro de Manaus formado pela floresta amazônica. Algumas atrações oferecidas pelo museu são o borboletário, jardim botânico, a torre de observação da floresta com 42 metros de altura, algumas trilhas e a observação dos pássaros. Museu do Seringal. O Museu do Seringal é um set de filmagens construído para o filme A Selva, de 2002. Que reproduz fielmente um seringal e mostra como era a vida de quem estava ali. A visita guiada leva os visitantes pela Casa do Barão da Borracha e pelas instalações dos empregados e seringueiros, praticamente escravos. Se você não dispensa um banho de cachoeira para renovar as energias, um passeio que não pode faltar no seu roteiro é Presidente Figueiredo. O lugar, que fica a 2 horas de viagem de Manaus, oferece inúmeras cachoeiras maravilhosas. A maioria delas oferece alguma infraestrutura para a venda de bebidas e alimentos. A melhor maneira de visitar Presidente Figueiredo a partir de Manaus é com uma excursão. As excursões até lá podem ser reservadas na recepção de boa parte dos hotéis, em agências ou até mesmo no porto do Mercado Adolfo Lisboa. E aí, o que mais te chamou a atenção em Manaus? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque aqui toda semana tem um vídeo novinho especialmente para você. Aproveite e assiste esses outros vídeos aí também, ó. Nos segue nas redes sociais, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Take me back to the jungle. Take me back to the jungle.